Calejão, vamos lá, vai. Continuar pegando aqui um rescaldo de uma treta de ontem, tá? Uma treta de ontem aí que está rolando por conta das manifestações. Manifestações de patriotários, manifestações que floparam, não foi ninguém, mas deu treta, e isso que é o mais importante. Deu treta do Carluxo com o Alan dos Panos, deu treta do Carluxo com o Deltan Dallagnol, então tá muito bom aqui. Deu treta do Nando Moura com o Alan dos Santos também. Então, nada melhor do que você ver essa corja brigar entre si. Nada melhor que você ver o bolsonarismo ruir por dentro e eles se atacarem. Eu gosto muito de presenciar esses momentos, porque eles já estiveram todos juntinhos ali na posse do mito, Alan dos Panos, Anão do Moura, estava lá também, Deltan Dallagnol deu apoio ao governo, Carluxo sentado no cadeirão do Rolls Royce presidencial, tudo muito bonito no início de 2019, mas tudo aquilo ali já ruiu também. O ninguém larga a mão de ninguém, na extrema-direita não funciona. Aí tem aqui o foragido Alan dos Panos falando sobre o Carluxo, falando sobre a manifestação, e ainda tem o Carluxo se indignando com o Deltan. Eu acho muito bom tudo isso daí acontecer neste momento, viu, César Calejão? Que eles cheguem assim, cada vez mais enfraquecidos para as eleições municipais já, não precisa ser para a eleição de 2026 não, diga lá. Mano, se você me permite a primeira baixaria da live de hoje, tirem as crianças da sala, o ninguém solta a mão de ninguém da extrema-direita, é todo mundo enfia o dedo no cu de todo mundo, tá ligado? Basicamente, é todo mundo enfia a mão no rabo de todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, porque é cobra comendo cobra, né, irmão? Cobra comendo cobra, entendeu? Aí os caras querem zoar. Ai, mas lá na esquerda, onde os caras falam todes, ninguém solta a piroca de ninguém. Cara, é mais gostoso segurar a piroca de todo mundo do que a pessoa fazer um fist fucking à força em você. Eu, pelo menos, acho mais da hora. Vamos ver aqui o Alan dos Panos, a gengiva com o maior pé direito da América Latina e agora também dos Estados Unidos. Eu fui acompanhar no Twitter, né, como é que foi a manifestação convocada pelo Marco Antônio Costa, o doutor Sebastião Coelho. Trabalho sensacional que eles estão fazendo lá. Teve uma manifestação em São Paulo e aí começou, né? De repente, Carlos Bolsonaro dizendo, sempre usando termos abstratos, isso tem um nome, né? Dog whistle, pinto de cachorro. É quando você usa termos, palavras, símbolos. Dog Wilson, pinto de cachorro? Foi isso que eu ouvi? Meteu essa? Cara, pinto de cachorro é pior do que Dog Wilson, hein? Deixa eu ver aqui de novo. Eu ouvi pinto de cachorro. Isso tem um nome, né? Dog whistle, pinto de cachorro. É quando você usa termos, palavras, símbolos que não estão claros, mas é para atiçar um grupo, para que aquele grupo entenda o que você está querendo dizer com aquilo, você não diz as claras. É o caso de Bolsonaro criticando, dizendo que era movimentação da direita limpinha contra o Bolsonaro, como se pediu o impeachment de Lula e o impeachment de Alexandre de Moraes, diante de tantos desmandos, diante de tanta tirania, fosse algo contrário ao Bolsonaro. Eu aceitaria qualquer argumento que dissesse que isso poderia atrapalhar de alguma maneira o trabalho do Bolsonaro, mas o que está em jogo aqui não tem nada a ver com o Bolsonaro, pelo contrário. Se ele estivesse na presidência, talvez nós teríamos maiores chances de poder lutar contra alguma coisa, mas ele não está, inclusive está inelegível, e as pessoas estão presas. Daniel Silveira está preso, Felipe Martins está preso, Roberto Jefferson está preso, várias pessoas estão presas. E o Clezão está morto. Eu não tenho capacidade para dizer o que os brasileiros devem fazer em matéria de ação política, no sentido de manifestação ou não manifestação. Mas o que me assustou foi ver o Vlog do Lisboa, que estava na manifestação e que cumprimentou o Marco Antônio Costa, zombar das pessoas, dizer que aquilo dali era contra o Bolsonaro. O Fábio Van Garten dizendo que a tal da direita limpinha está querendo fazer um trabalho contrário ao Bolsonaro. Isso tudo depois do Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, o Vlog do Lisboa, Fábio Van Garten, Flávio Ferronato, tantos outros. Eu não vi nem ainda no Instagram. E vendo as injustiças que estavam fazendo contra o Marco Antônio Costa, contra o doutor Sebastião Coelho, dizendo que a manifestação seria como uma divulgação de uma via sem o Bolsonaro. A direita sem Bolsonaro, coisa do tipo. Sendo que o Marco Antônio Costa convidou Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Bia Kicis, um monte de gente. Uns nem sequer responderam. Outros responderam dizendo que iam consultar o Bolsonaro, etc. É lamentável ver esse tipo de conduta, porque esse tipo de conduta demonstra bem que essa injustiça que está sendo feita contra o Marco Antônio Costa, ela mostra qual será o futuro do Brasil. Qual é o futuro do Brasil? Vamos aceitar tudo, vamos ficar quietos. Teve uma menina no Twitter que disse que, olha, veja bem, as pessoas que estão convocando as manifestações nem sequer moram no Brasil. No sentido de que, olha aí, seus trouxas, eles vão lá para essa manifestação. Ou seja, ninguém aponta quais seriam as imprudências, incoerências, ou o problema, o perigo de uma manifestação. Simplesmente foram desqualificando as pessoas. Sebastião Coelho, hein? Estão desqualificando pessoas como o doutor Sebastião Coelho, como o Marco Antônio Costa, e o próprio Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos e poderia ficar aqui nos Estados Unidos sem ficar pensando no Brasil, e estão lutando em Washington, não é para o meu bem, a minha esposa,
Aí ele reclama, né? Reclama da reclamação e também não propõe absolutamente nada. É muito confortável você ligar o videozinho lá nos Estados Unidos, onde você está foragido, reclamar da reclamação, não propor absolutamente nada, tá? E ainda sair por aí defendendo pessoas que sei lá qual é que é a moral, porque eu não conheço muito bem. Você conhece o Marco Antônio Costa, pelo menos, desses citados, e eu conheço os parlamentares envolvidos. Mas o Alan, ele não deixa muito claro, né? Afinal de contas, que ele pretende, o que ele propõe. E há um racha agora, por exemplo. Teve aí uma fala do Marcel Van Hatten dizendo que o Bolsonaro não foi um grande exemplo de líder de direita, está sendo queimado dentro do bolsonarismo, mesmo estando dentro do carnagado do último domingo. Então, há uma cisão até mesmo para tentar ocupar o espaço que pode ficar vago com o próprio Bolsonaro. E é onde os caras estão também se digladiando para tentar vencer, né, a queda de braço, qual o grupo que vai ocupar. A gente já viu na semana passada aqui o Silas Malafaia com ciúme do Tarcísio de Freitas, agora você tem o Carluxo e o Alan dos Santos também, enciumados um com o outro, e o Carlos Bolsonaro está no momento de atacar todo mundo que tenta, né, de alguma forma, ocupar esse espaço vago do Bolsonaro ou preparar, organizar alguma coisa em que não haja a participação do pai dele. Carlos Bolsonaro ataca Deltan, se fala Bozo já sabe. Carlos Bolsonaro decidiu disparar contra Deltan na segunda-feira. Deltan, o maior desafio, né? Isso aqui são as mensagens ali da Vaza Jato, né? O maior desafio é descolar do Bozo para angariar o apoio de jornalistas, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Aí a Jerusa responde, pois é, tarefa difícil, e o Carlos Bolsonaro lembrou ontem. Falou Bozo no escurinho com os colegas, você pode anotar que pega fogo mais rápido que balão caseiro de festa junina. As evoluções estão avançando e escancaradas. Tem muito malandro por aí, dando uma de Delanhol, escreveu errado o nome do Delanhol, e Sérgio Fofoca, vestindo a camisa do Bozo quando lhes convém. Então também e também tentam isolá-lo com cada movimento. E olha que isso não é a tal direita sensata. Basta olhar a petulância, empáfia e ingratidão que são identificados rapidamente. Carluxo respondeu aí, né? Porque o motivo aí, né, da treta do Carluxo com o Deltan é que a manifestação ela foi convocada pelo grupo do Deltan Dallagnol, e o vereador carioca tem dito nos bastidores que o ex-procurador da Lava Jato tenta se segmentar à direita em uma busca de uma alternativa a Bolsonaro, como eu falei aqui. Um outro motivo seria o fato do ex-procurador da Lava Jato ser contra o projeto que pode inviabilizar prisões resultantes de delações premiadas. Um texto com a proposta foi protocolado pelo PT anos atrás, mas na situação atual poderia beneficiar Jair Bolsonaro, alvo de inquéritos relatados por Alexandre de Moraes. O Carlos, ele tem a cabeça gigante de filtro de barro, mas ele não é, digamos assim, muito inteligente, né? Porque, o Carlos, talvez você não tenha percebido, mas vocês foram um acidente de percurso para essa gente. O objetivo inicial do lavajatismo, dos veículos de comunicação, de parcelas do judiciário, já era dar um golpe de Estado sem vocês, entendeu? Já era assumir a presidência da República sem ter que ter produzido o próprio bolsonarismo. O bolsonarismo foi aquela consequência indigesta, porque as coisas nem sempre acontecem, né? Dizia o velhinho barbudo lá do século XIX, Eldio, que os seres humanos escrevem a história, mas não escrevem ao seu bel prazer, entendeu? Porque simplesmente as condições materiais futuras não estão dadas, mano. Então, o bolsonarismo aí é meio que um efeito colateral. Na medida em que essas pessoas puderem se livrar do efeito colateral e organizar alguém mais parecido com o Tarcísio de Freitas, com o próprio Sérgio Moro, o Sérgio Moro em si não, porque ele está muito desgastado agora, mas na medida em que puder organizar uma direita neofascista sem cara de direita neofascista, eles vão fazer isso. Principalmente considerando as lições que eles aprenderam com o próprio Bolsonaro. Então, o seu animal, não é para você ficar falando que vacina da AIDS, não é para você ficar correndo atrás de uma porra de uma ema com uma caixa de cloroquina na mão.
Não é para você ser abertamente racista, misógino e homofóbico. Dá para você evitar toda essa alopração, porque o que a gente quer é, na verdade, um neofascistinha com carinha de Luciano Huck, vamos colocar assim, entendeu? Com jeitinho de Luciano Huck, de Tarcísio de Freitas e tal. Isso já está acontecendo agora. Então as pessoas estão percebendo que, porra, tem que largar a mão desses caras, esses caras estão atrapalhando e tal. Isso começa a gerar esse tipo de decisão que você está vendo ali entre o Gengivão. Aliás, escolheu um ótimo cenário, hein, Gengiva, para gravar Tá o vídeo ali. ótimo. Assim, Porra! passa serenidade, tá? Essa, Credibilidade. exato. Sério, bicho. Parece que você Mano, tá se cara. escondendo no sótão da sua casa pra ninguém ver que você continua gravando vídeo alucinado. Você tá com uma lanterna de baixo pra Caraca. cima, Gengivão. Tá Exato. dando a sombra em cima. Exatamente. Mano, não, sério. Nem lamparina dá uma iluminação tão ruim quanto aquela. Mano, o cara desceu no bunker da Segunda Guerra Mundial, que foi esquecido ali, ligou É. a lanterna contra a própria cara e tá falando: vai dar problema isso, vocês não estão. Só Ótimo, falta ótimo. fazer animalzinho com a mão, assim, tá ligado? Exato. Pra animar a criança dele. Ótimo cenário, ótima iluminação, tá Isso transmitindo pode aí ser um uma. cativeiro, né? Ele pode estar vivendo aí num cativeiro na casa do Constantino ou da Ana Paula do vôlei. Exatamente. Ele tentou dar 3 piscadinhas assim, né, pra mandar o recado que: "Porra, eu estou aqui sequestrado, cara. Vocês querem ficar falando de treta de Superman pra cima de mim?". Mas é isso aí, mano. O Gengiva, o Super, essa galera aí tá desesperada. Por quê? Eles estão vendo que a galinhazinha dos ovos de ouro meio que tá secando, né? Em condições normais, Super, Gengiva, essa galera não teria a menor proeminência. Essa galera vai participar do debate público como, Helder? Falando o quê? Embaçou essa parada. Vai falar o quê, mano? Essas groselhas aí? Não vai. E eles estão vendo que o Bolsonaro tá indo de arrasta, que a coisa vai piorar, porque, não sei, me parece pouco provável que ele escape, e eles estão tentando assim, sabe, cara, é cada um por si agora. Cada um que tente salvar a sua própria, história aí, tente conquistar o mínimo de protagonismo e fica esse barata voa aí dentro do próprio bolsonarismo. Ó, enquanto você fala, eu vou botar isso aqui para baixo para ver. Aí, voltou. Beleza. Não, eu acho, eu vejo mais como uma disputa mesmo por protagonismo, porque há no momento um movimento, como nós vimos recentemente, com o jantar do Luciano Huck, aí teve aquele jantar de ontem, né, com o Tarcísio e o Campos Neto, que mostra que há, sim, um movimento em unir a direita com a extrema-direita, mas colocando figuras entre aspas, muitas aspas, mais moderadas à frente das chapas, para tentar angariar esse apoio do mercado, que não é muito difícil também, tá? Da imprensa, de alguns globais, de alguns apresentadores de TV, de pessoas influentes do mercado. É a ideia no momento. A narrativa aí, ela vai para o lado da disputa mesmo de protagonismos, porque há uma tentativa de ocupar esses espaços. Isso. Quem vai continuar ocupando esses espaços? Família Bolsonaro, o clã, a galera que está do lado deles, essas pessoas que estão tentando se descolar, porque já há muitos tentando se descolar, o próprio Tarcísio está com um pé em cada canoa, que é praticamente uma canoa compartilhada do lado direito, mas é uma tentativa, né, de reposicionamento de mercado. Então, sim, aí gera esse barata voa, gera toda essa grita, né, entre Carluxo, Alan dos Santos, Marcel Van Hatten, Deltan, Nando Moura, que tá todo mundo querendo puxar o bolsonarismo para o seu lado. Um lado supostamente, com muitas aspas, mais moderado, ou o lado que a gente já conhece e que esteve no poder. Essa é a treta de agora, cara. Essa é a treta que vai até 2026. E nisso eles vão acabar tretando muito entre eles também. A gente vai ter momentos aí interessantes dessas tretas. Sérgio Lucas fala o seguinte: na verdade, o Carlos ficou bravo com o Alan, porque pensou que ele tava rindo da situação, mas era só a gengiva do cara. Mancada, né, velho? Benedito Cruz, nem Bozo nem Tarcísio. O nome da direita será Kassab.
Não sei, cara. Não sei se é o cara para disputar qualquer posto no executivo hoje em dia, nem para Não. prefeito. Acho que não. Kassab é um baita articulador e ele tem muito trâmite Claro, dentro da política institucional, mas ele não tem nome, né, Helder, pra não. ser cabeça de chapa, eu acho pouco provável. Também acho muito pouco provável. Quarta-feira, tô curtindo tanto a live dos galãs que tô sonhando direto com o Helder Calejão e Bez. Abraço. Valeu aí. Depois conta como foi o sonho. Não se pode perguntar isso, né? Porque aí tem detalhes, às vezes. Não é muito legal você perguntar isso pra pessoa. Sonhei com você. Como que foi? Ah, esqueci. Uhum. Daiane Xavier. Eles querem organizar uma extrema-direita com a máscara da civilidade e da direita. Isso, um negócio assim, como era antes do Bolsonaro. É a tentativa, tá descarado. A gente tá vendo todos os dias que é essa tentativa mesmo. José Carlos Faria, mais uma do Bob Fields Neto, a PEC 65 amanhã, 12 de junho, em votação na CCJ do Senado, que transforma o Banco Central em empresa pública, para dar mais autonomia ainda e jogá-lo mais ainda no colo do mercado. Dr. X, a direita gengivuda falando do Dog Wilson depois de participar da cerimônia de beber leite com minto. Quanto ao processo, tomara que caia na mesa do Minish Mamendi. Pode cair, cara.